Muito bom. Dito isso, Yuri, tu trouxe ali pra nós umas fotinhas que eu achei bem interessante ali, cara. Vamos falar um pouquinho? Olha, eu também tiro a informação, eu estou estudando agora a material de Ra, da Lei de Uno, e eu acho muito interessante, são 5 livros que eles falam, foram canalizados de 1981 a 1984. Tá? Ele era um cientista, era também uma pessoa que já há 30 anos trabalhava pelos métodos científicos, chamada Donald Elkins, né? Trabalhou com o Jim McCarthy e mais uma médium que passava essas informações da canalização, né? A interface neurológica. Essa médium chamava Carla Rueckert. Então esse trio de pessoas, a Carla Rueckert, o Don Elkins e o Jim McCarthy, eles escreveram 5 livros, né? Que era justamente sobre as canalizações do material de Ra, que fala sobre a lei do Uno. A lei do Uno é uma lei bastante transcendental e ela sempre fala da unidade. Ela fala na sabedoria da unidade. Ela propõe, né, toda a carga de consciência do potencial que a unidade pode manifestar e também nós beneficiar. Então é por isso que eu recomendo vocês estudarem a lei de Uno, né? Aqui no Brasil você consegue até gratuitamente pela internet. Acho que foi Daniel Andreasa, um brasileiro, que fez a gentileza de traduzir esses 5 livros e postou na internet gratuitamente, né? E é uma coisa fabulosa, né? E fala muitas coisas interessantes que tem a ver tanto com a ufologia, os ETs, principalmente quanto o que está acontecendo na nossa terceira dimensão, né? Então, nessa transição de agora que nós estamos tentando se graduar para irmos para a 4ª dimensão. Então eles falam que há 75 mil anos, né, 3 ciclos de 25 mil anos, que são os ciclos de terceira dimensão, né, já estavam ocorrendo as manifestações das encarnações aqui na Terra, na nossa terceira dimensão. Esses 3 ciclos de 25 mil anos, que formam um ciclo maior de 75 mil anos, eles são correspondentes à translação do nosso sistema solar ao redor de Alcione. Que legal! Então o nosso sistema solar ele demora 25.920 anos, em média, né, aproximadamente, para fazer o contorno, né, ao redor de Alcione, que é a nossa estrela de primeira grandeza. O calendário maia, Yuri, também não fala em ciclos de 25 mil anos? Olha a corroboração das informações. Exatamente. Todos aqueles ciclos do calendário maia, do Tzolk'in e do Raab, né, eles se formar todo esse quebra-cabeça desses ciclos menores do calendário maia, eles vão dar com exatidão esse ciclo de 25.920 anos. Olha que interessante. Então, ele é mais exato do que o calendário astronômico internacional, que é o que está em vigor hoje, né? Eu até não sei por que os cientistas não seguem o calendário maia, porque ele é mais exato do que toda a nossa astronomia científica hoje, malgrado seu esforço, pode afirmar e pode, né, mostrar para a gente, né? E isso pode ser verificado pelos próprios astrônomos, né? E não sou eu que estou dizendo. Então o que acontece é isso. O nosso planeta faz uma volta ao nosso Sol a cada 365 dias. O nosso Sol faz uma translação ao redor de Alcione a cada 25, 26 mil anos, né? 25.900 anos, dá uma média de 25, 26 mil anos, né? Então eles já tinham esse conhecimento, já acontecia isso, né? E como é que foi feito essa logística para acomodar as almas aqui nessa terceira dimensão? Há 75 mil anos, quando nós viemos adentrar na nossa experiência de 3D aqui no nosso planeta, né, todas as almas que queriam experimentar a terceira dimensão, elas chegaram aqui há 75 mil anos. Não que não houvesse até civilizações anteriores, essas civilizações anteriores fazem parte de um outro ciclo, fazem parte até de civilizações extraterrestres. Mas há 75 anos estavam aqui
uma quantidade de pessoas, né? Ou seja, eles chamam o nome disso de colheita, né? Essa colheita que começou a participar da terceira dimensão há 75 mil anos, ela era formada de 50% de pessoas que vinham da terceira dimensão de Marte, que a terceira dimensão de Marte é um planeta que é muito belicista, houve muitas guerras em Marte, e aí o que aconteceu com Marte? Marte ficou, né, totalmente destruída e inabitável a superfície de Marte para a vida. Então essas pessoas desencarnaram lá e, através da forma de encarnação, tudo através da forma de encarnação, vieram para cá cumprir o restante da sua experiência em terceira dimensão. 50% dos 100% das pessoas que chegaram aqui há 75 mil anos. Um outro percentual, que foi de 25%, eles eram um percentual de seres, de entidades de segunda dimensão aqui do nosso próprio planeta. Entidades de segunda dimensão, para a lei de Uno, são aquelas entidades que são os vegetais, são os animais, né? E que conseguiram evoluir para a terceira dimensão, né? 50% de Marte, 25% graduados, já estavam graduados na segunda dimensão, né? E aptos, colhíveis para a terceira dimensão. E ainda, para completar os 100%, uma taxa de 25% que vieram de outras esferas, incluindo aqueles exilados de Capela. Para quem conhece o livro Exilados de Capela, estavam nessa faixa dos 25%. Então, Exilados de Capela, livro Chico Xavier, para quem quiser conhecer. Então foi 50% vindo da terceira dimensão de Marte para continuar a sua terceira dimensão aqui na Terra. 25% da segunda dimensão que se graduou e foi colhível para a terceira dimensão, que era daqui da própria Terra. E mais 25%, né, de outras esferas das mais diversos lugares do cosmos, de outros sistemas solares. Né? Então foi uma espécie de colheita mista. De forma que a cada ciclo de 25 mil anos se propõe que essa colheita de terceira dimensão, no caso, seja colhível para algumas pessoas, dentre essas pessoas, sejam colhíveis para uma quarta dimensão, por exemplo, que é a sequência da progressão da alma ascendendo. Né? Então, nos primeiros 25 mil anos não houve colheita. Não houve colheita. Né? Porque, como esses grupos eram grupos muito distintos, não houve uma aliança entre eles, não houve capacidade de união entre eles, né? Eles ficaram muito afastados, como se fossem castas bastante exigentes e bastante, vamos supor, nítidas entre elas. Não houve nenhuma integração e a exigência para a quarta D, a necessidade para a gente ascensionar para a quarta D, justamente isso, é a capacidade que tu tem de amor e através desse amor se unir. Então não houve, né? E aí depois passamos para o segundo ciclo, que foi de 50 mil anos para cá, né, vencidos esses primeiros 25 mil anos. Também foi uma dificuldade, porque a união, apesar de ser um pouco mais íntegra, era muito ínfima ainda, muito ínfima. No total desses 25 mil anos, de 50 mil anos até 25 mil anos atrás, somente 150 pessoas na região da América do Sul estavam aptas a serem colhidos para a quarta dimensão. Só que essas 150 pessoas da América do Sul, provavelmente do Peru, né, daquela região andina ali, né, eles optaram por não ascender para a quarta dimensão e continuar ainda no terceiro ciclo, que seria dos 25 mil anos para cá, né, continuar como sementes estelares, bodhisattvas, pessoas, apesar de ser graduadas para a quarta dimensão, optaram por ficarem na terceira dimensão para serem os nossos instrutores, os nossos professores, seguindo a lei do amor, porque eles já estavam totalmente, né, embalsamados com o amor de quarta dimensão, com a compaixão de quarta D,
e essa compaixão que fez com que eles ficassem. E nos últimos 25 mil anos, então nós temos aí também todas as nossas histórias, as nossas histórias ocultas de Atlântida, de Lemúria aí, né, nesse meio tempo, né? E é bom, vou enfatizar que no primeiro ciclo, há 75 mil anos, há 50 mil anos, as pessoas viviam 900 anos de idade. Esses 900 anos de idade, quando elas desencarnavam, elas faziam a sua reencarnação praticamente de forma ininterrupta, né? Elas reencarnavam de forma quase que automática, porque não havia necessidade de fazer o balanceamento, eles precisavam logo partir para a experiência de 3D, porque era essa a intenção. Já no segundo ciclo, de 50 mil até 25 mil anos atrás, o ser humano tinha uma média de vida de 700 anos, né? E no terceiro ciclo, de 25 mil anos para cá, começou com esses 700 anos, mas foi gradativamente sendo degenerado. E essa expectativa de vida, ela é degenerada dessa forma justamente por causa da não observação, né, da lei de Uno, né, da proposta da lei de Uno, que é tu atingir a compaixão para se graduar na quarta dimensão, né? Então as pessoas, em vez de se preparar para se graduar, né, elas estavam criando uma série de controvérsias e problemas, e a gente sabe que a nossa história oficial, só a nossa história oficial de 5.700 anos atrás para cá, os historiadores eles documentaram pelo menos 15 mil guerras, fora as suas batalhas, várias batalhas das inúmeras 15 mil guerras, né? Então é dessa forma que nós fomos se fragmentando e perdendo a oportunidade de se graduar na nossa ascensão, tá? E ainda tem mais um detalhe, nesse último ciclo de 25 mil anos, houve a famosa invasão arconte, famosa que eu digo dentro dos meios esotéricos, né? Essa invasão arconte há 25 mil anos, 25 mil, quase 26 mil anos, né? Eles fizeram aquela quarentena no nosso sistema solar, no nosso planeta, né? Para que as forças negativas pudessem participar do nosso meio, e essas forças negativas, elas sempre tentando nós persuadir para que a gente retroaja, a gente não avance, né? Um outro detalhe é que essas forças negativas, tantas forças negativas, essas forças negativas para a lei de Uno são uma confederação de Órion, que é uma federação reptiliana, uma federação que junta inúmeros civilizações que trabalham para os arcontes, né? E elas tentam sempre adentrar no nosso meio. Elas já tentaram fazer isso há 75 mil anos, inclusive no primeiro ciclo eles tentaram fazer. Eles conseguiram fazer essa quarentena no último ciclo, nesse último ciclo de 25 mil anos. Mas eles já estavam presentes aí, tentando nos dissuadir, no primeiro ciclo de 75 mil anos a 50 mil anos atrás. O que eles fizeram? Eles fizeram, para tentar que houvesse no meio dos seres humanos, uma tentativa de culto a eles fizeram aqueles moais da Ilha de Páscoa, né, no primeiro ciclo. Eles construíram aquelas pedras enormes, aquelas pedras que têm de 3 metros a 10 metros de comprimento, né, e mais aquelas linhas de Nazca que tem no Peru. Aquelas linhas que, quando a gente sobrevoa, a gente enxerga um condor, uma baleia, um pássaro, né, um beija-flor, né, uma aranha, tudo mais, né. Eu até não sabia desse fato, mas é interessante que isso foi feito para que as pessoas da época enxergassem aquilo e vissem que nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos tecnologia nem instrumentação para fazer isso. E ao observar aquilo, elas ficassem tentadas a criar o misticismo a favor deles, a endeusar, a criar religiões que fossem religiões para conservar uma elite, porque a intenção dos negativos é que seja criada uma hierarquia, uma elite,
essa elite comece a governar o sistema através de uma plutocracia, que é o regime das elites, e a grande maioria fica excluída da informação e dos bens de consumo e até mesmo do conforto e das tecnologias. É assim que funciona. Então, aqueles moais da Ilha de Páscoa, as gravuras da ilha de Nazca, né? Daquele deserto lá, quem diria foram feitos pelos negativos. Né? Não que aquilo seja uma coisa negativa, mas aquilo foi uma intenção negativa, mas não houve adesão. Tanto é que no primeiro ciclo de 75 mil anos a 50 mil anos, não houve colheita. E quando eu falo de colheita, essa colheita ela pode ser mista. É uma colheita, ela pode ser negativa, das pessoas que começam a trabalhar por trabalho, né, a si, pessoas que são 95% de forma egoísta, 95% daquilo que elas pensam e agem são para eles próprios. Isso seria uma colheita negativa. Né? E as pessoas positivas, que se tu te doa 51%, né, segundo a lei de Uno, para as pessoas, nos teus pensamentos e nas tuas atitudes, tu já seria considerado uma pessoa positiva. E ainda tem aqueles que não conseguem atingir o percentual negativo dos 95% de egoísmo e nem o 51% positivo, né, das pessoas fraternais, né, e aí passam a ser aqueles da colheita neutra, né, não são nem... Né, então, geralmente, a intenção era que com essas manifestações, né, da Ilha de Páscoa e de Nazca, das linhas de Nazca, o grupo de Orion queria que as pessoas se manifestassem negativamente, mas ainda assim não ocorreu. Né? E de forma que ele depois, no segundo ciclo, conseguiram aparecer. No segundo ciclo já houve uma tentativa, já houve mais visitas e tudo mais do grupo de Orion, tanto da Confederação, mas não houve colheita negativa no segundo ciclo de 50 para 25 mil anos. Houve a colheita positiva, mas eles optaram por continuar na terceira dimensão. Né? E aí depois, a forma mais... Eles viram que não estava de 75 para 50 mil, de 50 mil para 25 mil anos. O grupo de Orion, que são os negativos, não estava conseguindo adesão, eles tomaram uma atitude bastante mais enérgica e bastante mais impeditiva para o nosso crescimento espiritual, que foi criar essa quarentena na Terra, que é essa nuvem de plasma, que é o Yaldabaoth, né? O Yaldabaoth, vocês podem investigar, a questão do Yaldabaoth, que seria a nossa matriz, que está ao redor, que foi criada por esses arcontes há 25 mil anos, que é a nossa quarentena, né? E ela já é falada pelos gnósticos, né, há muito tempo, né, até mesmo os gnósticos que já existiam antes de Cristo já estavam denunciando esta quarentena, que existia essa matriz, o tal do Yaldabaoth, né, porque os gnósticos, nos documentos gnósticos que foram descobertos em 1945 em Nag Hammadi, lá no Egito, já se falava dessa quarentena. E o nome que se dava para essa quarentena, dentro dos livros do Nag Hammadi, né, desses escritos das descobertas gnósticas, se chama Yaldabaoth. Né? Então, esse Yaldabaoth, essa quarentena, que os negativos se reportam que eles, na crença deles, eles alimentam isso. Para alimentar isso, eles precisam do luxo. O luxo é o sentimento do ódio e da raiva e todas as suas capilarizações que ele forma. Né? Então, o trabalho desses Illuminatis que trabalham para os Arcontes, que trabalham para essa Federação Reptiliana, né, dessas linhagens de sangue azul, né, que são os Illuminatis, que estão abaixo nessa hierarquia e trabalham para aqueles que estão nessa hierarquia acima, que foram os criadores do Yaldabaoth, potencializar a gente o tempo todo para que a gente fique aquém da nossa progressão espiritual e muito aquém da nossa graduação para a quarta dimensão. Né? E, de modo que esta nuvem de plasma hoje ela está se dissolvendo bastante,
porque hoje, nós temos apto, apesar da nossa Terra ter 7 bilhões de habitantes, nós temos apto apenas 352 mil pessoas. Né? É óbvio que deveríamos ter mais. Né? Essa é uma informação esotérica também. Mas 352 mil pessoas já é uma massa crítica suficiente para fazer borbulhar as outras pessoas na face da Terra, quantidade suficiente para, em questão de tempo, nós dissolver essa quarentena. Essa quarentena, ela ocupa o plano físico da Terra e ocupa o plano espiritual também. O plano etérico da Terra. Ela é uma quarentena que tem quase 20 km de espessura, tem 17 km e alguma coisa. Fica uns 8 km e pouco para baixo da superfície da Terra e mais 8, quase 9 km para cima da superfície da Terra. Né? E nós vivemos dentro dessa quarentena. E, inclusive, quando nós encarnamos, se nós não soubermos ludibriar as armadilhas dos arcontes, nós ficamos dentro, continuamos dentro, mesmo desencarnado no plano etérico, dentro do Yaldabaoth. Nós já estamos dentro dele no plano físico. Mas ao desencarnar, se nós não conseguimos passar por essas armadilhas que eles fazem na hora da nossa morte, nós desencarnamos, né, a gente acaba ficando no plano etérico também dentro do Yaldabaoth. Roda de Sansara. E aí eles ficam trabalhando a gente para a gente alimentar o Yaldabaoth constantemente, naquele círculo vicioso. Né? Então, uma das técnicas para a gente se livrar dessas armadilhas arcontes quando desencarna é ter em mente que aquela luz branca que eles apresentam para a gente é uma luz para ludibriar a gente, para a gente continuar dentro da armadilha arconte. Né? Então, quando a gente vê essa luz branca, né, que aparece depois da morte, que está sendo bastante de forma bastante divulgada nos filmes de Hollywood e até na tanatologia, que é a ciência que estuda a vida após a morte, né? Cuidado com essa armadilha, porque ela não é a verdadeira luz, né, da paz. Ela é uma armadilha, e quando a nossa referência que a gente tem quando desencarna é ver a luz, a gente vai seguir essa luz. Essa luz é uma armadilha. Não, o que a gente deve fazer? A gente deve permanecer firme, né, confiante na nossa consciência, porque nós somos consciência, inclusive quando estamos desencarnados, né, e bater firme na tecla. Não, eu pertenço à fonte original. Eu devo me reportar e eu decreto que eu estou indo em direção à fonte original. A fonte original, que é aquilo que os arcontes que criaram o Yaldabaoth não tiveram capacidade para atingir. Porque eles chegaram num ponto lá até de sexta dimensão, porque as forças negativas de Órion, elas têm desde um grupo de terceira, quarta, quinta e até sexta dimensão. Por incrível que pareça, a gente imagina que não existem fatores negativos na sexta dimensão, mas existem. Eles chegaram na sexta dimensão e acharam que essa sexta dimensão era o ápice, era o pináculo de toda a consciência universal. E quando eles se estagnaram naquela ideia de pináculo deles, de sexta dimensão, eles criaram as anomalias primárias. E essas anomalias primárias fizeram com que eles esquecessem que existe uma ascensão acima deles, que existem uma capacitação acima da sexta dimensão também, né? Então, foi aí que eles se fragmentaram do Uno, se fragmentaram da onde eles deveriam atingir. Eles poderiam atingir mais, mas não foram, né? Então, para eles se manter, né, nessas anomalias primárias que eles acabaram se tornando, né, vítimas dessa própria concepção deles, de acharem que eram senhores universais e que acima disso, daquele nível de consciência, não existia outras consciências superiores, ou não digo nem superiores, eu digo o universo está aí para ser explorado, e eles acharam que não precisavam explorar mais nada. Então, para eles alimentar isso, eles criam essas nuvens de plasma, essas quarentenas, porque aí como eles não vão ascender, né, eles têm que se alimentar para se manter
a crença de pináculo deles, né? Eles têm que se alimentar dos outros. Se alimentar dos outros de que forma? Através do luxo, que é o ódio e o medo, que a gente já sabe, e mantendo essa constante condição de guerras e batalhas o tempo todo. É assim que eles fazem para se manter no chamado panteão deles, né? Eles se consideram deuses do panteão, né? Mas o panteão fica muito acima. O panteão não tem, ele é infinito. A gente está aí para explorar o universo infinito. Eles não acreditaram nisso e deu no que deu. Deu nessa anomalia primária e hoje nós estamos aí, né? Nós estamos nesse jogo de integração de polaridades. E está na fase mais aguda dele, né? Eu volto a dizer, quem está odiando mais do que qualquer época da história da humanidade, né? Mas em compensação, o grupo que está amando mais do que em qualquer época da humanidade também. A compaixão está maior naqueles grupos que já despertaram, e essa compaixão vai ser suficiente para a gente poder virar o jogo e dissolver essa quarentena, né? É assim que está funcionando, e é assim que nós precisamos lembrar que a realidade hoje, dessa polaridade, está funcionando dessa forma, né? E nós vamos superar essa realidade acreditando na compaixão, no amor e na nossa capacidade de coesão. Não é na nossa capacidade de fragmentação, é na nossa capacidade de unidade, de coesão. A questão é o seguinte, assim, ó, é muito complexo e é muita informação, né, pessoal? Então eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer muita pergunta a respeito disso e lógico, eu não vou saber informar, porque eu estou aprendendo agora com o Yuri várias das coisas que ele falou aqui. Eu também estou aprendendo e eu não sei informar muita coisa. E eu fico não, mas pelo menos assim, as coisas que o Yuri colocou agora, ele colocou com propriedade, né? Então, a respeito do que foi colocado agora, Yuri fala de novo sobre isso, sobre aquilo e tal, como é que a gente podia fazer, Yuri, para eles entrarem em contato diretamente contigo, amigo? Tem um e-mail? Eu tenho e-mail. O e-mail Yuri Maia, com I, né? Yuri Maia, meu nome não é curto, eu conheço vários nomes. Tá escrito aqui, pessoal. Yuri Maia. Yuri Maia 257 @yahoo.com.br. Okay. Ou, se procurar no Facebook, Yuri Fragoso Maia, pode pedir para ser meu amigo que eu vou. Eu tenho até poucos amigos no Facebook, né? Eu não sou muito de Facebook, mas se você quiser ser meu amigo, a gente pode compartilhar o Facebook também, né? Fica mais fácil por causa de se comunicar por Messenger, aquela coisa toda, né? E aí também passo, se for amigo no Facebook, passo já o WhatsApp, essas coisas tudo, né? Agora também estou no WhatsApp.